Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor, que a vossa misericórdia infinita permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a fé, a nos concederem a certeza da superação das nossas aflições, pelas vias do conhecimento e da prática da caridade. Fazei de nós instrumentos da concórdia e da fraternidade, promovendo a união inquebrantável entre toda a irmandade planetária. Que assim seja. Muito bom dia para você, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Você que está conosco, muito obrigado pelo áudio e sonoplastia do Sementeira Cristã. E já os espíritos superiores respondem. Vejamos a questão número 922 de O Livro dos Espíritos. A pergunta é precedida de um breve comentário. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Por isso, o que basta a felicidade de um, faz a infelicidade de outro. Agora vem a pergunta: há uma medida de felicidade a todos os homens? A resposta para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. A sessão Pergunta e Resposta vai responder hoje a nossa prezada ouvinte Maria Cecília, de Patrocínio Paulista, que perguntou: os senhores podem me esclarecer para que reencarnamos e se há para cada um de nós um número determinado de reencarnações? Aguarde o final deste programa, minha cara Maria Cecília. A humanidade do nosso planeta carece de considerações efusivas a respeito do verdadeiro amor por parte das religiões ou de quaisquer outras comunidades que, pela sua atividade filosófica, social ou científica, congreguem pessoas. Desejável seria também que o fizessem os mais variados canais de comunicação de que dispõe a sociedade moderna, como jornais, revistas, livros e, principalmente, a televisão, o meio de comunicação que possui o maior poder de persuasão, mas com menor interesse em promover a elevação moral do povo. Nos instantes da vida interior, permitidos pelas lutas que se renovam dia a dia, volve o homem o olhar para o futuro, cheio de esperanças, na certeza de que a terra conhecerá dias melhores, quando vier a se inundar das sublimes vibrações da fraternidade. O homem crê nesse futuro, nessa era de compreensão e paz entre as criaturas. Por isso luta e sofre, confia e espera o advento de uma fase áurea, rica de espiritualidade com ausência dos sentimentos inferiores que emolduram a fisionomia do mundo atual. Ausência de ódio que provoca a guerra. Ausência de orgulho que favorece a prepotência. Ausência do ciúme que acende o fogo do desespero. Ausência da inveja que estimula a discórdia.
ausência da ambição que abre caminho à loucura. Esse mundo melhor não pertencerá exclusivamente aos nossos filhos e netos, estranho à nossa essência espiritual, como asseguram os que creem apenas na unicidade da existência. Pertencerá a nós mesmos, às nossas individualidades espirituais empenhadas hoje na construção desse mundo feliz. Desse mundo onde o mal não terá acesso, onde não haverá lugar para a sombra, porque o bem e a luz lhe serão constante magnificência. Pela reencarnação, estaremos amanhã de novo no cenário terrestre, aqui ou em qualquer parte, utilizando outros corpos, prosseguindo destarte experiências evolutivas iniciadas em tempos milenares. Amanhã, na ceifa, colheremos o fruto do nosso plantio de hoje, assim como participáramos ontem de redentoras lutas que se ocultaram momentaneamente esquecidas na poeira dos milênios. Na atualidade, estamos igualmente construindo para a edificação do porvir. As conquistas de ordem material prosseguem, deslumbrantes, em ritmo acelerado. Temos a certeza de que, pelo esforço da ciência e pela sublimidade da arte, desfrutaremos mais tarde o bem-estar e o conforto, com absoluta exclusão de indagações que invadem o nosso espírito. De que valem imponentes cidades e pontes maravilhosas interligando continentes, naves assombrosas cruzando o espaço em todas as direções e soberbos empreendimentos de medicina, se, apesar de todo esse arrojo e toda essa audácia do pensamento humano, continuamos, em maioria, deficientes de espiritualidade? Permanecemos, em verdade, mendigos de amor, indigentes de bondade, maltrapilhos de compreensão, estátuas vivas do egoísmo. Estas, meus ouvintes, são expressões de reflexões profundas com que Martins Peralva abre o seu livro Estudando o Evangelho, de que devemos utilizar sempre como guia para nossas atividades de um cotidiano material mais espiritualizado. O Evangelho continuará sendo o nosso assunto de hoje, mas vamos agora ao nosso musical momento para reflexão. De Claude Debussy, com orquestra de cordas RGE, sob a regência de Enrico Simonetti, Revier.
O Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Amar o Próximo como a Si Mesmo, tem a necessária propagação do ensinamento maior, dependendo, é óbvio, que lhe demos a devida atenção. É verdade, Nara. Todos deveríamos ler com muita atenção o capítulo e o subtítulo, subtítulo a que você se refere, com maneira eficaz de nos condicionarmos à conduta ditada pelo sentimento de amor. Você já deve tê-lo não somente lido, mas estudado, analisado, não, Eurípides? Nara, falar que muitas vezes não seria bem o termo, mas deveria. Então, você já conhece o Evangelho, é uma pessoa sensível ao sofrimento, à miséria dos nossos irmãos desafortunados? Ah, que bom seria, Nara. Mas, em todo caso, apesar de ainda não ter chegado a esse ponto, estou convencido de que já vale o meu esforço nesse sentido. É como costumamos dizer no nosso meio: se ainda não somos bons, pelo menos estamos matriculados como alunos da escola do bem, e aos poucos a nossa matéria bruta vai sendo moldada. É verdade, Eurípides e nossos ouvintes. Sabemos que é fundamental que dediquemos mais empenho no esforço do aprendizado. Quem não se lembra da observação do Mestre Jesus, quando disse que os seus ensinamentos são para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir? O capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que os fariseus, tendo sabido que Jesus tinha feito silenciar os saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, dirigiu-se a ele a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Este é o primeiro mandamento. E eis o segundo: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Ainda que nada existisse em livro nenhum que ensinasse aos homens como procederem, Jesus teria dado a chave da solução. Ensinou que existe uma máxima que deve ser observada em todas as situações. Recomendou ele que amássemos o nosso próximo, como a nós mesmos. Que fizéssemos aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Essa recomendação, esse ensinamento não nos deixa margem nenhuma para deixarmos de fazer o bem. Alegarmos que não fazíamos o bem porque não tinha lido nada que nos tivesse ensinado a fazê-lo seria, no mínimo, um absurdo. É como se ele tivesse nos falado simplesmente: lembrem-se de que existe uma lei chamada causa e efeito, ou a cada um segundo as suas obras. Quer dizer, se quiser colher o bem, que faça o bem.
O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o entendimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado, sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama, com amplo amor, seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos e os mártires. Os ébrios de esperança desceram ao plano próprio. O programa Sementeira Cristã abre espaço para o nosso momento musical mediúnico. A mensagem de hoje vem do espírito de Noel Rosa, que pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de Magali, nos brinda com A Vida Continua. Choraram a minha morte, tive flores, tive vela, tive até fita amarela com afetiva inscrição. Apenas não convidaram as morenas pra sambarem, cantarem, sapatearem em cima do meu caixão. Quem disse que eu morri não conhece a eternidade, pois quem tem vida não morre quando conhece a verdade. Se vocês querem saber a verdade nua e crua, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Choraram a minha morte, tive flores, tive vela, tive até fita amarela com afetiva inscrição. Apenas não convidaram as morenas pra sambarem, cantarem, sapatearem em cima do meu caixão. Quem disse que eu morri não conhece a eternidade, pois quem tem vida não morre quando conhece a verdade. Se vocês querem saber a verdade nua e crua, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Nascer, morrer, renascer, nossa vida continua.
Espiritismo, por seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios. É a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual e moral. Não é mais aos suplícios que ela conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Já dissemos que no seu início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, a quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, aperfeiçoar esses caminhos, há que se sufocar os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Continua o capítulo citado do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que os bens terrestres, levar-vos-á à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último, possui no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que podemos constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, mais rejeitado, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser, ou por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente. À prova de tudo que tendesse a diminuí-la, atingindo frequentemente proporções sublimes. Dissemos por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre nós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seus corações transbordam, mas sobre animais, sobre plantas, e mesmo sobre objetos materiais. Espécies de misantropos que, queixando-se da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma, que em vão procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto. Por qualquer coisa de mal que façam, todavia, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações quando seus espíritos eram criados. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência. E ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e nos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais são ciosas. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoísta. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Para praticar a lei do amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar todos os vossos irmãos, indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina.
porque é a que deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque, além do egoísmo geral, pessoas há que nutrem ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família? A seita? A nação? Não. É a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige o relacionamento entre os espíritos avançados que os habitam e o vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos seja feito, mas fazei aos outros todo o bem que deseja que vos façam. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede, queira ou não, ao amor verdadeiro. É um ímã ao qual não pode resistir, e o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado. E verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. E não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João, o evangelista. Vós o sabeis que quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia senão estas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, diz também o espírito Fenelon:
Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis bem cedo a terra ser transformada e tornar-se um campos elíseos, onde as almas dos justos irão gozar o repouso. Já o espírito Sansão, que fora membro da Sociedade Espírita de Paris ao tempo de Kardec, transmitiu à codificação do Espiritismo esta mensagem: Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante, a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou, antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. Pelos estudos espíritas, que desenvolveu em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza: a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto, para julgar sem as estreitezas da matéria, e não condenar vosso próximo, antes de terdes dirigido vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que se quereria fazer para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família, vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que a vosso turno estaríeis contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos sofrimentos dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Crede que estas sábias palavras, amai bastante para serdes amados, caminharão. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável. Mas já tendes ganho vós que me escutais. Sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que outrora rejeitáveis. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro e em vosso coração. Esse é o grande pensamento de renovação pelo Espiritismo. Pelo amor, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre todos os povos. Sementeira Cristã apresenta a seguir em nossa dimensão são notas, comunicados, informações, apelos e campanhas de entidades espíritas ou não espíritas, desde que voltadas para assistência social sob as diretrizes do Evangelho de Jesus. A apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. De acordo com o nosso Estatuto Social,
a convocação da USE de Franca. Ficam convocados as sociedades espíritas, a USE de Franca, por seus representantes legais para a reunião ordinária do Conselho Deliberativo Intermunicipal, CDI, da USE Franca, a realizar-se hoje, dia 28 de junho de 2015, às 8h30, em primeira convocação, ou às 9 horas, com qualquer número de participantes, em segunda convocação. Caso não haja quórum, para a realização da primeira. Local, sede própria, Rua Maria Barini, 3355, Vila Formosa. Movimento Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Pedimos atenção para esse convite captado pelo nosso e-mail. Acesso à saúde. Meu direito é um dever do governo. Prezados amigos e amigas, vimos convidá-los para a apresentação das propostas sobre uma análise da realidade enfrentada em nossa cidade e no Estado. Sua participação é fundamental como formador de opinião e representatividade do movimento. Local, Anfiteatro da Santa Casa, Praça Dom Pedro II, 1826. Data 29/6/2015. Horário 14 horas. Contamos com a sua presença. Assinado Vanderlei Sintra Ferreira, presidente voluntário da Fundação Espírita Allan Kardec, mantenedora do Hospital Allan Kardec. Ouvintes, pode haver excelentes presentes que muito alegram a quem recebe, mas não existe presente melhor do que um bom livro. E quando muito se fala na transição planetária, o que mexe com todo mundo, porque trata-se de uma transformação que fará todos felizes, menos aqueles que continuarem fazendo o mal, é nos livros espíritas que encontramos o caminho para a necessária preparação. É aí que o Clube do Livro se torna interessante. E o Clube do Livro Espírita de Franca oferece 4 opções mensais. São todas pré-analisadas e só são distribuídas se estiverem em perfeita concordância com os conceitos doutrinários espíritas, segundo Allan Kardec. Faça a sua inscrição e retire um livro por mês. Se você desejar, pode retirar os 4 livros do mês, assim como pode também adquirir livros de sobras de meses anteriores. Se você quiser, o livro ou os livros podem ser entregues no local que você indicar, mediante uma taxa de entrega, desde que no âmbito da entrega de Franca. Se você reside em outra cidade, receberá o livro do mês pelo correio. Ligue área 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Inscreva-se sabendo que os livros saem muito barato, porque o Idefran os adquire junto a editoras e distribuidores em grande quantidade. Vicente Paiva, jornalista e editor. Chachiri Filho, criador, diretor por 8 anos do Arquivo Municipal, registra no seu artigo Centenário do Comércio, o jornal completa 100 anos, a figura notável de Vicente Paiva, que à época assinava seu redator-chefe. Jornalista, comerciante, músico, boêmio, ele poderia ser uma definição do Vicente. Ele era também proprietário da Casa Paiva, que funcionava no mesmo endereço, isto é, a Praça Nossa Senhora da Conceição, número 49. Usava as páginas do jornal para anunciar produtos do seu estabelecimento, tais como livros, papéis. Músico, participou da Furiosa, pescador e caçador, era apelidado o Cordeiro por causa da sua mansuetude e companheirismo. Rico, aceitou os reveses da fortuna sem perder a dignidade e a espiritualidade, quando a fortuna lhe faltou. Prossegue a narrativa. Nesses últimos tempos, vinha atendendo às funções de diretor-gerador do albergue noturno de Franca, onde deu os últimos dias do seu trabalho proveitoso e fecundo para que aquela assistência social tivesse correspondência de suas finalidades e o cumprimento do seu humanitário programa. Despedindo-se do amigo e companheiro no momento de sair do ataúde, usaram da palavra Arnulfo de Lima, em nome da família espírita, José Russo, em nome da Casa de Saúde, e o Centro Espírita Judas Iscariote, instituições essas em que o Instituto fazia parte com um destacado diretor. E em nome das lojas maçônicas Independência e Amor à Virtude, falou o professor Nelson Camargo. Chachiri Filho termina sua narrativa e epílogo dessa folha centenária do interior do estado de São Paulo.
10º encontro em LIP, Encontro Nacional de Historiadores e Pesquisadores do Espiritismo. Tema central, panorama atual das pesquisas científicas sobre a reencarnação. Dias 29 e 30 de agosto de 2015. Inscrições, use União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, a Rua Gabriel Pisa, 433, Santana Franco. Telefone, área 11 2950 6554. Agora os ouvintes terão claramente vivos. Hoje é o espírito de uma mãe saudosa que se assina Filomena, mas cujo nome é Maria Filomena de Jesus. Sua mensagem veio pela psicografia de Chico Xavier e dirigida aos seus familiares e amigos, especialmente ao seu filho adotivo Nego, a quem declara amar sem restrição, da mesma forma como ama os demais, e em quem diz ter a fonte de luz a orientá-la no novo plano que habita. Do mundo espiritual, dá notícias de familiares e amigos, bem como de muitos que, embora não tivesse conhecido antes, os tem agora tão próximos do coração, tamanha a gratidão que lhes deve. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Nego, meu filho, estou suplicando à Mãe de Jesus que nos abençoe, a fim de podermos permanecer fiéis aos compromissos que abraçamos. O túmulo não é prisão para uma mãe que ama, nem a morte é o fim dos sentimentos que ligam os seres. Após escrever-lhe, ainda marcada pelas impressões do corpo, cansada de uma existência muito longa, posso retornar amparada pelo benfeitor Alfredo Júlio e pelo Francisco, a fim de dizer a você do amor que permanece unindo-nos. Não foi o acaso que trouxe você para a nossa casa. Hoje eu sei que você era o filho do coração, que ficou no passado e a carne não pensa nos outros. As lições do Espírito, meu filho, são fortes vínculos que nos prendem uns aos outros nas viagens da evolução, ajudando-nos no crescimento para Deus. Por essa razão, tenho estado em casa e convivido com os nossos familiares, procurando ajudar a Marieta, a Julieta, o João, a Antonieta, sem me esquecer da nossa Teresa, a querida nora, que vem conduzindo seu fardo conforme a vontade de Deus. O nosso Adolfo já se encontra renovado e agora menos sofrido, porque compreende os desígnios do Pai e se submete a eles, preparando-se para auxiliar melhor e mais a família. O filho chegou aqui muito aflito e o seu pai, com o apoio dos guias espirituais, trabalhou para acalmá-lo e fazê-lo compreender a realidade para a qual não estava preparado. Hoje, felizmente, tudo está normalizado e bem. Acompanho você, meu neguinho, nas suas tarefas de amor e sinto-me feliz por haver sido a sua mãezinha da alma e ter recebido da sua fé as lições, as palavras que me alertaram para a vida espiritual. Deus sabe quanto elas me foram úteis e como as recordo até hoje. Prossiga, meu filho, na sua tarefa de demonstrar a imortalidade e consolar os sofredores do mundo. A vida na terra é uma conquista para ser gozada depois. Sábio é aquele que se utiliza
com elevação de todas as oportunidades, porque nenhuma delas ficará perdida. Continue trabalhando com esse entusiasmo que Deus lhe deu e arrebanhe os corações para a fé. Eu abençoo a nossa Mônica e as crianças, agradecendo a nosso Pai pela felicidade da família que Ele concedeu. Permaneça quanto possível apoiando seus irmãos e familiares, e sempre que houver ocasião, fale do amanhã, do Espírito, que é a certeza maior da vida, de que ninguém foge. O João Francisco abençoa o seu coração generoso e pede para que eu informe que, além do nosso amado Alfredo Júlio, estão com a nossa caravana uberlandense, entre outros trabalhadores do bem, os nossos, seu Toninho e Dona Maria Rezende, a professora Angélica Alessandra e sua mãe, a veneranda senhora Risoleta de Monte Alegre, que me fazem portadora de carinhos aos seus familiares e aos trabalhadores da luz. Também faz parte do nosso grupo a irmã Dona Ondina, de Araguari, que continua como missionária do amor e da caridade, cada vez mais feliz. Meu nego, chega o momento de interromper esta carta. Nunca pensei que na minha pobreza eu viesse a escrever como venho fazendo. Mulher humilde e simples, não estava acostumada com esta arte. Perdoe, portanto, a sua mãezinha, se acaso não escreveu bonito e certo, procurando ler, além das palavras, o que está no meu íntimo e ainda não aprendi a exteriorizar. Abraçando você, a Mônica, os netinhos, a Marieta, o João, a Antonieta e a Julieta num só amplexo. Beijo você, meu filho, a sua pobre mãe, Filomena, Maria Filomena de Jesus. Um clube de livro espírita facilita a aquisição de boas obras que esclarecem, consolam e nos promovem a renovação moral, conduzindo-nos no rumo da felicidade efetiva. O IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra o Clube do Livro Espírita mais completo que existe, porque oferece aos associados 4 opções mensais. São romance, ciência, filosofia, doutrinário, autoajuda, mensagens, infantil, etc. Já estamos pensando em reajuste do clube, que há anos não acontece. Mas o associado ainda vem retirando o seu livro mensal obrigatório ou os 4 livros do mês, se desejar, por apenas R$15 cada um, se retirado no IDEFRAN. Se for entregue no endereço que o associado indicar, desde que no perímetro de entrega de Franca, será cobrada uma taxa de apenas R$3. O associado pode também adquirir sobras de meses anteriores pelo mesmo valor do clube. Outra vantagem é a do associado do clube ter 10% de desconto em todas as compras que fizer na livraria do IDEFRAN. Quem residir fora, ligue área 16 3721-8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber os livros em sua cidade. IDEFRAN. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia, cuidando dos sistemas da sua empresa.
Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Telefone: área 16 3713 0200. Acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas, ou ainda o endereço eletrônico atendimento@chb.com.br. É agora, ouvintes, que Sementeira Cristã apresenta pergunta e resposta. Esta sessão atende hoje a nossa prezada ouvinte Maria Cecília, de Patrocínio Paulista, que perguntou à equipe do Idefran: os senhores podem me esclarecer para que reencarnamos e se há, para cada um de nós, um número determinado de reencarnações? Vamos saber isso agora, minha cara Maria Cecília. E quem vai lhe responder em gravação é o nosso companheiro Felipe Salomão. Na resposta dada pelos Espíritos à pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, as entidades orientadoras do trabalho da codificação disseram a Allan Kardec que a finalidade das reencarnações é expiação, provas ou missão. Nesse sentido, vale dizer-lhe que todos nós estamos entre os dois primeiros casos, isto é, aqui vimos para resgatar as dívidas perante a nossa própria consciência que assumimos no decorrer das nossas existências e por atitudes que tomamos sob o talante da nossa própria vontade, quer dizer, por decisão de nós mesmos. O caso dos missionários é destinado àqueles espíritos que já alcançaram um nível superior de evolução e que aqui vêm para ajudar a obra da evolução dos espíritos. E nisso também eles evoluem. Mas são raros os espíritos missionários. Se nós vimos aqui a Terra para resgatar dívidas passadas ou para sermos testados com provas para verificar o estágio evolutivo em que nos encontramos, e se já podemos ir galgando novos degraus na escala evolutiva, então não pode haver um número fixo de reencarnações para cada espírito, uma vez que somos todos diferentes uns dos outros. Quer dizer, o processo evolutivo que cada um realiza é de acordo com o seu livre-arbítrio, quer dizer, a sua capacidade de decisão. Isso significa que uns vão mais depressa, outros vão mais devagar, uns caminham num lado da sua experiência de aquisição de conhecimentos e valores morais, outros caminham no outro sentido. Então, não pode haver um número determinado para todos os espíritos, porquanto cada um faz o seu processo evolutivo de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o seu livre-arbítrio. Então, nós não podemos estabelecer um número determinado para que a evolução se processe. Seria o mesmo que obrigar os alunos de uma escola que fossem promovidos todos ao mesmo tempo, independente do esforço que cada um despendesse para conquistar o conhecimento, para conseguir passar nas suas provas. Então, nas perguntas 168, 169, Allan Kardec interrogou os espíritos a esse respeito. Se é um número fixo de reencarnações para todos nós indistintamente. E as entidades orientadoras responderam que não, que cada um vai caminhando de acordo com a sua própria vontade. Uns mais depressa, outros mais devagar, uns caminhando e conquistando valores morais, outros caminhando e conquistando valores intelectuais, porém todos caminhando. Não há uma só encarnação perdida para cada espírito. Nós podemos demorar no processo evolutivo, mas que todos retornamos a Deus, isso não há como duvidar. Porque, como diz o poeta Castro Alves, da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver.
Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro. O CEP é 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou também pode enviar o seu pedido pelo telefone DDD 16 3721 8282 ou ainda por e-mail. Escreva para idefran@idefran.com.br. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa remover pesados fardos de outras eras de dentro de si mesmo. Com esta observação do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Prezados ouvintes, lembrem-se, o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Áudio e sonoplastia ficou a cargo do nosso companheiro Luiz Gabriel. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.